o que é melhor, tráfego pago ou tráfego orgânico. Bom, pessoal, sou o Paulo Victor Barbosa e vim aqui conversar com vocês sobre as melhores estratégias para poder divulgar o seu negócio na internet, que seja um negócio físico ou que seja um negócio online, mas que você consiga ter sucesso. No meio online, você precisa de 3 pilares para poder conseguir fazer vendas. Um é a copy, que nós falamos que é o texto, né, ou como você escreve a sua carta de vendas. O segundo ponto é o próprio produto ou serviço que você entrega. E o terceiro ponto é o tráfego, que nós chamamos, né? Esse tráfego pode ser orgânico ou pode ser pago. Então, muitas pessoas me questionam sobre qual é a melhor forma de divulgar o seu negócio. Então, agora nós vamos para a tela do computador e eu vou te mostrar o que é tráfego pago, o que é tráfego orgânico e como você deve trabalhar esses dois tráfegos para poder otimizar os seus resultados. Vamos lá comigo. E aí, pessoal, agora daqui na tela do computador, vou falar para vocês qual a real diferença entre tráfego pago e tráfego orgânico, né? E qual que é melhor, o que é melhor para o meu negócio, é um, é o outro, os dois juntos. Aí eu vou falar com vocês tudo sobre tráfego, tá? Então, a primeira coisa a se entender é o que é tráfego, né? O que realmente eu quero dizer com essa palavra. Então, tráfego na internet é o fato de trazer pessoas diretamente para o seu site. Então, vocês trabalham alguma forma de chamar a atenção e trazer as pessoas para dentro do seu site, ou para dentro do seu WhatsApp, ou para dentro de uma que a gente chama de landing page, que é uma página que eu falo de um produto de cima e baixo, tá? Então, por exemplo, alguém pode chegar até seu site, né, ou seu contato através do Google, né? Alguém procurou lá no Google e achou você por consequência. Isso porque o Google é uma fonte de tráfego. Tá? Então, o Google é uma fonte de tráfego, o Bing, que é a plataforma de busca da Microsoft, também é uma fonte de tráfego, o Facebook, o Instagram também são fontes de tráfego, né? Assim como também algumas redes que nós chamamos de Native Ads, onde você coloca o que a gente chama de advertorial, como se fosse um artigo, tá? Uma notícia na qual você depois vai ofertar alguma coisa. Tá? Então, a isso nós chamamos de tráfego. E o outro ponto é o que é realmente o tráfego pago. Tá? Então, o tráfego pago ocorre quando há investimento de dinheiro. Tá? Então, quando você coloca dinheiro dentro de alguma plataforma de anúncio, você realmente então vai estar fazendo o quê? Tráfego pago. Tá? Então, existem várias plataformas que você pode trabalhar para poder mostrar seu conteúdo, mostrar seus produtos, seu serviço ou o que seja. Eu já utilizei várias plataformas, por exemplo, o Facebook, né, ele é vinculado até com o próprio Instagram, o Google, né, o Google existe a categoria de Google Display, que é aquelas imagenzinhas que aparecem para você. Não sei se vocês já viram quando pesquisa uma passagem, você vai em outro site quando vê aquela passagem está te seguindo, até isso daí chama remarketing, tá? Mas a gente acaba utilizando um pouquinho do Google Display, né? Existe o Google Shopping para poder anunciar seus produtos lá no Google Shopping, o Facebook e o Instagram, que nem eu falei, é uma plataforma vinculada onde você consegue trabalhar os seus anúncios, assim como existem diversas outras plataformas, do LinkedIn, né, do UOL, do Terra, a Globo lançou recentemente a plataforma de anúncios dela, né, e você também tem as Native Ads, que eu citei um pouquinho antes, que são as plataformas que você tem um artigo de conversão, né, como se fosse um artigo meio revestido ali para poder fazer conversão. Tá? Então você, dentro do Native Ads, você pode trabalhar algumas plataformas como Taboola, Outbrain, Have Content, para poder expor o seu produto e tentar fazer venda. Tá? Então, algumas fontes de tráfego pago. Como eu estava citando, existem as redes de pesquisa, né, o Google, o Bing, etc. O Google domina quase 97% da rede de pesquisa para a internet, tá? Então, assim, os brasileiros costumam entrar dentro do Google para poder fazer algum tipo de procura, tá?
Existe também as redes sociais, o Facebook Ads, o LinkedIn Ads, o UOL, etc., esses que eu acabei citando, né, onde você consegue concentrar seus anúncios, e as redes sociais têm uma grande vantagem que, dependendo da rede, por exemplo, o Facebook e o Instagram, você consegue anunciar a um valor menor do que um LinkedIn, só que isso daí depende também do nicho, né? Às vezes um anúncio seu no Facebook e no Instagram não vale tanto a pena como se fosse no LinkedIn, por mais que você vá pagar mais, tá? E ainda tem a questão dos native ads, que é Taboola, Outbrain, Heavy Content, etc. E aí a gente pode trabalhar esses advertoriais como se fosse um artigo e gerar realmente interesse nessas pessoas para fazer compra. Posteriormente, nós temos o tráfego orgânico. O que é o tráfego orgânico? São as visitas que você conquista sem a necessidade de investimento. Tá? Você constrói audiência e essa audiência começa a consumir o seu conteúdo sem que você precise ficar colocando dinheiro. Isso a gente tem muito em blogs, né, pessoas que vão trabalhando seus blogs para poder chamar pessoas para dentro do seu site, né? Então é de forma orgânica que a gente chama isso, né? Você, de certa forma, eu vou falar aqui sobre o SEO, mas você ranqueia o seu site de forma que você fique nas páginas mais visadas do Google, por exemplo, e aí você consegue ter acessos que não necessariamente você está pagando por eles, né? Como se fosse um anúncio. Você está bem visível e a pessoa acaba clicando de forma orgânica e caindo para dentro do seu site. Assim como também as redes sociais auxiliam essa busca orgânica por pessoas potenciais. Tá? Então, é o que acontece, por exemplo, quando os usuários caem no seu site a fazerem pesquisas no Google, que nem eu falei, ou um Bing, ou qualquer coisa. E aí você não tenha feito anúncio, as pessoas caem lá naturalmente e às vezes fazem o consumo ou a compra de algum determinado produto ou serviço. E algumas fontes de tráfego orgânica, né? Rede de pesquisa, que é o SEO, que eu estava falando. O SEO é o mecanismo de procura, né? É uma inteligência que existe por trás do Google, por trás de várias plataformas, Bing, etc., onde ela entende quais são aqueles temas mais relevantes. Existem, dentro do SEO, que é uma coisa um pouquinho mais complexa, uma troca de links, né, para poder aumentar a autoridade do seu site. Então, existe um trabalho muito bem feito por trás para que você possa permanecer em primeiro e algo um pouco mais sustentável, né? Você não precisa ficar sempre pagando para poder aparecer para os outros. No tráfego orgânico, nós também temos as redes sociais, aí não como anúncios, mas como postagens, né? Você pode ter aí o Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Então você tem várias redes sociais, né? O próprio TikTok você consegue monetizar, ou Pinterest, e aí você pode trabalhar qualquer uma dessas. E quais as vantagens do tráfego pago? Primeira coisa, você tem um alcance maior de pessoas, você não fica restrito à plataforma para poder alcançar pessoas, você consegue alcançar várias e várias pessoas e ainda definir região, idade, interesse, etc. Né? Por exemplo, eu quero atacar pessoas que estão no Japão, eu consigo atacar pessoas que estão no Japão, se fosse uma postagem somente, provavelmente eu não conseguiria alcançar muitas pessoas lá. Né? O segundo ponto é direcionamento da região ou característica das pessoas a serem impactadas, é o que eu acabei de citar. Então você consegue realmente direcionar o seu anúncio para poder impactar essas pessoas. O outro ponto é resultados a curto prazo. Você consegue colocar dinheiro e extrair dinheiro. Tá? Tráfego orgânico. Não precisa investir dinheiro. Esse é um dos grandes pontos do tráfego orgânico, mas é algo um pouco mais a médio e longo prazo, mas você não precisa colocar dinheiro. Ele tem um público muito mais engajado, né, que conhece você ou conhece o seu site e aí sim continuam comprando porque já sabem e já transmitir. Você já conseguiu transmitir uma certa confiança para essas pessoas e também tem vendas recorrentes mais consistentes. Você não precisa ficar colocando dinheiro para poder extrair dinheiro. Né? Você tem pessoas que vão continuar te seguindo e, por consequência, elas vão ser impactadas por novos produtos ou serviços, ou ver a necessidade de comprar seu produto ou serviço naquele momento e vão adquirir de você por já conhecerem a sua marca. E quais as desvantagens do tráfego pago e do tráfego orgânico? Primeira desvantagem do tráfego pago: é preciso colocar dinheiro para vender. Você tem que ter dinheiro
para continuar vendendo. Se você não tiver dinheiro, você não anuncia e, por consequência, você não faz venda. Então você precisa realmente ter um budget, né, um orçamento para poder fazer vendas. O segundo ponto pode perder muito dinheiro se não souber como utilizar. Existem plataformas que são um pouco mais complexas. O próprio Google. O Google é um pouco mais complexo do que um Facebook e um Instagram para anunciar. Então no Google é muito mais fácil você perder dinheiro por não saber anunciar do que um Facebook ou um Instagram. Então você tem que saber muito bem como que vai ser o conteúdo do seu anúncio, como que eu vou direcionar essa pessoa para uma página, como que eu vou trabalhar o que a gente chama de pixels para poder criar uma inteligência nesse tráfego, né? E daí por diante, porque senão eu posso perder muito dinheiro no tráfego. E muitas pessoas chegam para mim, chegam para minha empresa e falam assim: cara, eu já tentei fazer tráfego, mas nunca consegui. Será que teve uma estratégia bem feita por trás? Será que você realmente pensou em como pode funcionar essa estratégia e quais são os melhores canais de tracionamento do seu negócio? Né? Então é Facebook mesmo, é Instagram, é LinkedIn, é UOL, etc. Né? E é importante comprar novos clientes sempre. Então você sempre vai estar ofertando e comprando clientes no seguinte sentido: você vai pagar para poder aparecer para aquelas pessoas, essas pessoas por consequência vão entrar no seu negócio, né, no seu site ou no seu WhatsApp, o que seja, e vão acabar adquirindo o seu produto ou serviço. O tráfego orgânico depende de muito tempo dedicado, né? Você precisa trabalhar uma estratégia muito bem feita, gerar muito conteúdo, que é o outro ponto que existe no tráfego orgânico, de certa desvantagem em relação ao tráfego pago, se bem que conteúdo sempre é positivo, mas então você tem que despender um tempo bem maior para poder ter algo que seja sustentável no futuro. Segundo ponto, as vendas começam a ocorrer a médio e longo prazo, né? Então você não consegue vender agora. Quem falar para você, vamos fazer tráfego orgânico, vamos fazer SEO para poder ranquear no Google, porque aí você não vai depender de tráfego pago para poder vender. Então, essa pessoa te disse quanto tempo para poder realmente ter retorno sobre isso? É 1 mês, é 2 meses, é 1 ano, é 2 anos? Então, existe realmente um tempo de maturação da sua estratégia para poder começar a ter retorno sobre ele. Então, você tem o tráfego pago que você tem um retorno um pouco mais a curto prazo e um tráfego, quando ele é bem feito, né, quando você não perde dinheiro, e um tráfego orgânico que ele é mais a médio e longo prazo. E precisa gerar muito conteúdo relevante para o seu público. Então você precisa sempre estar atualizando os seus conteúdos, ter, vamos dizer assim, uma certa rotina, né, de conteúdos que serão publicados, serão disponibilizados para que o seu público sempre continue consumindo e te observe como sendo uma autoridade naquele negócio. Por onde começar? Tá? Então, se você precisa gerar receita de forma mais rápida, eu sugiro começar pelo tráfego pago. Mas é preciso de uma estratégia muito bem definida e que seu produto realmente entregue valor a quem compra. Senão, você pode perder muito dinheiro. Se você não souber anunciar na internet, você pode perder muito dinheiro. Existe um oba-oba, vamos anunciar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas precisa de um funil, precisa de uma estratégia muito bem definida para se fazer a venda, né? Casar a qualidade do produto, a copy, o texto que você anuncia e o tráfego para que você consiga entregar algo que gere interesse e aí as pessoas vão fazer a aquisição do seu produto ou serviço. Em paralelo, você já pode iniciar também o tráfego orgânico para engajamento, né? Então o público vai começando a fidelizar em cima daquilo que você fala. E isso é muito positivo, porque amanhã, se eu não tiver uma verba para poder investir, eu já vou ter conquistado pessoas e essas pessoas eu vou estar nutrindo, demonstrando autoridade ou qualidade do meu produto e elas vão continuar comprando de mim. E aí a gente pode bolar promoções, várias estratégias para continuar vendendo para essas pessoas. Tá? Então, portanto, é importante que o tráfego pago e o tráfego orgânico andem juntos para acelerar as vendas e fidelizar clientes para vendas futuras. Tá? Então, não é somente vender agora, é preocupar com o amanhã. O amanhã é um pouco mais do tráfego orgânico. E também, quando você faz tráfego, qual estratégia você adota? Você vende um produto? Será que você não tem mais um produto que possa ser ofertado? E se aquele produto
for vendido, você ainda vai ter um incremento do seu ticket médio e, consequentemente, o aumento do seu faturamento e redução do que a gente chama de CAC, que é o custo de aquisição de cliente, né? Então você precisou investir R$10, né? Fez uma venda primeira de R$20 e depois ainda fez uma outra venda de mais R$10. Então, ao invés de faturar somente R$20, você faturou R$30. E aí você diminui o seu custo de aquisição de clientes. Tá? Ou seja, você investiu X reais e conseguiu diminuir esse CAC e aumentar, consequentemente, o seu faturamento. Tá? E perguntas que eu recebo frequentemente. Qual o valor devo colocar para iniciar no tráfego pago? Eu sugiro fortemente que vocês comecem pelo menos uns R$500. Qual plataforma? Você pode variar. Pode começar no Facebook, Instagram e testar para ver o resultado delas. Pode começar no Google e testar para ver o resultado delas. Mas é importante ter um valor para poder iniciar esse tráfego que faça razão ao seu negócio. Muitas das vezes, principalmente alguns produtos, tá? Que sejam um pouco mais online, a gente fala em testar pelo menos 50% do valor do produto, tá? Ou se for um produto físico, a gente tem que avaliar um pouco mais da parte financeira, porque vão entrar ali os custos, os impostos, né, as despesas fixas, as despesas variáveis. Então a gente tem que entender um pouquinho mais para ver o quanto que eu posso investir e qual o ROI, que é o retorno sobre o investimento, eu preciso ter para poder fazer minha venda. Aonde devo começar a anunciar? Então depende muito de cada negócio, mas em grande parte dos casos, como eu já havia dito, eu sugiro Facebook, Instagram e Google Ads, tá? Essas plataformas são as tradicionais, o Facebook e o Instagram é um pouco mais fácil, né? Há uma população muito grande cadastrada dentro dessas plataformas, e o Google Ads, que nem eu falei no Brasil, ele detém 97% das pesquisas, né? Então se você trabalha no Google, você tem uma probabilidade grande de vender. Né, ainda mais porque o Google é uma procura direta, né, não é igual o Facebook e o Instagram que eu estava rodando o meu feed e consequentemente apareceu um anúncio. Não, o Google a pessoa já pesquisou e caiu lá, quando é o Google Search, né, que é o Google de pesquisa, tá bom? Preciso ter um site ou e-commerce para anunciar? Não, não necessariamente. Muitos negócios locais que a gente faz o tráfego, né, minha empresa ou até eu mesmo faço o tráfego, nós rodamos o tráfego, ou seja, os anúncios diretamente para o WhatsApp. O WhatsApp hoje é uma ferramenta fortíssima de conversão, né? Pode ser feito também um bot, né? Um robô dentro do WhatsApp para poder fazer algumas interações, às vezes você tem uma pizzaria, alguma coisa nesse sentido, ou pode ser um contato humanizado, aí depende de cada empresa, mas você pode trazer o tráfego para dentro do seu WhatsApp, então não necessariamente você precisa ter um e-commerce ou uma página. Mas outras perguntas. Consigo montar uma estrutura de vendas no automático? Claro, você consegue montar. Você consegue desenvolver um funil onde você ataca potenciais clientes, colhe informações e aí vem nutrindo essas pessoas para poder fazer vendas. Tá? Então você deve entender sua persona, ou seja, entender as características do seu potencial cliente, né? E automatizar as ferramentas de forma que você consiga fazer vendas no automático. É possível sim. Então você depende realmente de uma estratégia muito bem feita, saber quem você vai atacar, estruturar todo esse processo ou esse funil, né, automático para poder começar a colher resultados. E como que eu faço para começar a vender na internet? Normalmente, tá, você consegue consumir alguns conteúdos ou outros ali gratuitos, mas dentro de cursos você consegue realmente coletar muitas informações, muitas, né? Aqui eu estou dando uma pincelada por cima, eu vou gerar muito mais conteúdo sobre esses assuntos aqui dentro do YouTube, mas quando você tem um curso, você atalha um pouco mais a sua conquista, você consegue entender como se faz e consegue colocar a mão para poder desenvolver ou até mesmo entender o que tem que ser feito e delegar a alguém aquilo que precisa ser feito para poder mensurar se aquilo realmente está dando resultado positivo ou não, tá? E qual curso devo comprar para iniciar pela internet? Eu sugiro fortemente o curso do Fórmula de Negócio Online, né? Vou até deixar o link aqui na descrição para quem quiser, mas é do Alex Vargas,
Ele é um cara muito bom, que tem muitas pessoas que o seguem, e é um curso muito completo, com muitas aulas, onde ele vai falar como você gera audiência, como você gera tráfego, né, como que você faz venda de produto, como você cadastra ele dentro da plataforma, como você faz páginas. Então, existem várias coisas dentro desse curso que te auxiliam. E como eu havia dito, não necessariamente para você fazer, mas para você entender esse meio. Eu acho que é muito bom você realmente compreender ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo. E a tendência é que cada vez mais as coisas partam para o mundo online, né? E é isso que eu tinha para falar sobre tráfego pago e tráfego orgânico. Então é o seguinte, utilizem as duas estratégias, tráfego pago e tráfego orgânico, para ter resultados a curto, médio e longo prazo de forma sustentável e que vocês consigam realmente fazer o negócio de vocês impulsionarem. Eu já vi vários empreendedores, tem um empreendedor que eu não vou citar o nome, mas tem algumas franquias que ele conseguiu bater na casa de milhões, sabendo direcionar realmente o tráfego para aquilo que importava, ou seja, atingindo a audiência necessária para o negócio dele, era um negócio local, então ele precisaria saber fazer muito bem o tráfego para aquele negócio local. E também me sigam aí nas redes sociais, no Instagram, onde vou estar compartilhando muito conteúdo de tráfego, tecnologia, vendas, marketing, como que monta funis, como que a gente consegue otimizar o resultado dos nossos clientes, e também no LinkedIn, que eu trabalho muito forte para vendas B2B, que é uma venda um pouco mais empresarial, e aí segue a sequência do meu link, né? Paulo_Victor_Barbosa. Então me seguem lá e eu vou estar esperando vocês. E aí, pessoal, gostaram do conteúdo? Já deixem o seu like, se inscrevam no canal para poder continuarem recebendo os meus conteúdos e ative o sininho, que aí você vai ter uma notificação falando sempre quando eu lançar algum conteúdo novo. Eu vou sempre estar aqui deixando dicas, sacadas, né, falando sobre vendas online, marketing, tecnologia, e espero que vocês estejam curtindo esses vídeos. Então, um grande abraço e até a próxima!